Oi, turma, do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e o Espírito Miramês, no capítulo 27, O Triunfo do Amor. Quando notou que seu estado piorava cada vez mais e sentindo que se aproximava o momento de sua despedida para o mundo espiritual, Francisco manifestou vontade de ir para Assis, sua terra natal. Lembrou-se intensamente de Clara, de sua mãe, de Fole, lembrou-se muito do seu pai, lembrou-se de todos os frades, pensou com emoção em Frei Luís, a quem afastara de Assis para atender necessidades aos arredores da França, e não tinha dado mais notícias. O seu corpo abrira-se todos em chagas e tinha de ser levado com muito cuidado. Para tanto fizeram uma maca de madeira forrada de capim, de modo que ele pudesse viajar com mais conforto. Os frades sofriam com o sofrimento de pai Francisco, que nada reclamavam. A sua lucidez era impressionante e ainda lhe sobrava o humor para as brincadeiras, nas linhas da fraternidade cristã e para cantar hinos de louvor ao Todo-Poderoso. A caminhada foi longa, pai Francisco estava cego e tinha velhas enfermidades de fígado e estômago. Os pulmões não eram os mesmos e sofria dores por todo o corpo. A dor de cabeça não o deixava um só minuto. Não se alimentava mais, os órgãos digestivos se atrofiaram e o esôfago estava comprimido. Os pés e as pernas incharam e a voz começara a sumir. No entanto, era de se admirar o seu vigor mental. De nada se esquecia e respondia a tudo o que lhe perguntasse com precisão e acerto. A sua chegada em Assis comoveu a todos que acorreram para recebê-lo como o santo da terra que era. Formaram-se filas intermináveis para vê-lo e beijá-lo. Como relíquia divina, pediu com emoção para ir ao Rancho de Luz. Partiram e antes de chegar ao destino, ele pediu para abençoar Assis. Como não avistava a cidade devido à sua cegueira, fez em sua direção um gesto pleno de gratidão pela terra que lhe servira de berço, e algumas lágrimas escorreram em seu rosto cadavérico. O seu corpo abençoado era somente um esqueleto forrado de pele, onde a gordura e os músculos se disfarçavam em tecidos sutis, mostrando que a vida não se constitui no complexo humano, mas em luz imperecível que se resguarda mais acentuadamente no esconderijo do crânio. O espírito Francisco de Assis era um sol ainda escondido nos frágeis tecidos de carne que empanavam o seu brilho encantador como um véu prestes a cair. Dentro daquele corpo espiritual estavam acumuladas valiosas experiências de sucessivas vidas, das quais 3 se destacam: de profeta, de apóstolo e de santo. Quando o cortejo ia passando perto de um leprosário e alguém mencionou este nome, ele falou com mansidão e alegria: meus filhos, eu desejava ver os filhos do meu coração. E como não posso vê-los com os olhos da carne, ficaria satisfeito em tocá-los e oferecer o meu ósculo aos filhos do Calvário, onde Jesus se encontra mais próximo de nós por amor aos que padecem. O calendário marcava 3 de outubro de 1226. Rumaram para o hospital dos Rancenianos e quando Frei Maceu anunciou a chegada de pai Francisco, foi uma grande alegria. Ele desejou e pegou nas mãos de todos eles, beijando-as com terno carinho e manifesto amor. A maca era levada aos catres dos que não podiam se levantar, e pai Francisco os abençoava com toda a ternura. Naquele quadro de amor, 2 dos leprosos foram curados pelo toque do santo. Os lábios de Francisco ficaram vermelhos de sangue das chagas mais pertinazes, e ele, no arrobo de amor, não quis que limpassem as marcas do seu convívio com os enfermos do seu coração. Partiram dali para o Rancho de Luz, coberta improvisada, como uma igreja no seio da natureza, dentro da simplicidade e da pobreza que Francisco desejara. Lembrou-se de Clara, visualizou sua figura como se estivesse à beira do seu leito, falando-lhe do amor, daquele amor que ultrapassa as barreiras do egoísmo e do ciúme, daquele amor que supera o da família e da pátria, para somente concentrar-se no amor universal personificado pelo Cristo de Deus. Mandou chamá-la, porém ela não pôde comparecer por motivos que somente o coração pode explicar, segredos que se guardam no tabernáculo do peito e nos arquivos da consciência.
O sol começava a apagar-se no poente, quando a alma de Francisco de Assis começou a apagar-se no poente da vida física, para esplender fulguramente na eternidade. Os frades, todos de joelho, cantavam e choravam baixinho, e Francisco ascendeu às alturas. Frei Rogério viu com toda a nitidez Pai Francisco subindo aos céus, refugiando-se em luzes ao encontro do Cristo. No mundo espiritual, viam-se duas alas de espíritos. Eram os mais renomados cristãos primitivos, dando caminho a Jesus, todo resplandecente, as mãos reluzindo como duas estrelas. Francisco avançou para o mestre, dobrou os joelhos de emoção e chorou como criança. Jesus levantou-o com carinho e ele, apoiado em seu ombro, pediu com humildade: Mestre, se porventura mereço a tua bênção, que ela seja dada aos companheiros que ficaram no mundo. Eles carecem da tua ajuda, agora e sempre. Viam-se palmas batendo e delas faiscarem claridades que se intercruzavam em todas as direções, e o Cristo no centro amparava Francisco, que chorava lágrimas de alegria e de saudades. Nesse momento, palpitou no coração do poverello um amor indescritível, e ele perguntou ao Senhor: Mestre, e Maria, tua mãe e nossa Mãe Santíssima? Nós vamos saber essa resposta amanhã. O que acontece com Maria? Gente, amanhã vai ser a segunda parte desse texto e eu tenho uma notícia triste para quem gostou das leituras. Acabou. Amanhã acaba Francisco de Assis. Nós começamos a leitura desse livro dia 10 de julho do ano passado. É um livro grosso, cheio de ensinamento. E eu me segurei agora no final para não ficar aqui com o nariz vermelho e chorando na frente de vocês. Mas pensa bem a cena. Francisco de Assis pede para ir para Assis, onde toda a sua história começou nessa última encarnação. Última não, né? Que depois disso ainda teve outras. Mas nessa encarnação, sua história começou em Assis e termina em Assis. E antes dele subir aos céus, figuradamente dizendo, né? Antes dele retornar ao plano espiritual, ainda curou mais 2 leprosos. Essa questão do beijar as chagas das pessoas doentes, eu já comentei isso em outros vídeos, eu acredito que seja figurado também, porque tem a passagem evangélica que diz: dai a César o que é de César, mamon o que é de mamon. Então, pele, né, carne com carne, existe aquela questão da doença poder ser transmitida. Por mais elevado que o espírito seja, ele está na carne. Então eu tenho algumas dúvidas em relação a isso. Inclusive na passagem de Cristo também é citado esses tipos de atitudes, né? Mas não dá nem para acreditar por ser São Tomé materialista, e também não dá para desacreditar quando você acredita demais em Jesus e em Francisco de Assis e de toda a sua potência enquanto ser espiritual evoluído. Vai aí, então, a minha pequenez diante da compreensão, né? Mas imaginem só, tirando essa parte que eu ainda tenho dúvidas, né? Eu não duvido de forma nenhuma que Francisco pediu aos seus discípulos ali que levasse ele até Assis e que ele fosse ver os leprosos e que ele fosse ajudar pessoas até o finalzinho da sua vida. Isso eu não duvido, que a vida dele foi praticamente, né, quase 100%, enquanto Francisco de Assis, a dedicação às pessoas. Só não foi até a sua adolescência ali, até onde ele foi criado com tudo do bom e do melhor, que ele estava sendo preparado para ser um cavaleiro, para ser da alta corte, né? Então ali ele era humano, um simples humano como todos nós. Depois que ele despertou para esse campo espiritual e que o ser dele, a sua essência enquanto espírito elevado aflorou, Francisco foi só bondade. Todos os seus ensinamentos, todas as suas palavras, foi o maior exemplo de humildade, de bondade e amor depois de Jesus foi ele. Nós não temos outros missionários que são citados na história antes de Francisco e pós Jesus. Então Francisco, ele é um ícone, ele é uma pessoa que
que é ímpar na nossa história. Não é à toa que eu amo ele, né? Eu tenho ele, assim, em todas as partes da minha casa. Se vocês forem, tem uma figura de Francisco. Lógico que enquanto espírita não tenho rituais, não tenho dogmas em relação a isso, não fico acendendo vela para santo, mas tem uma escultura, um quadro, uma arte de Francisco espalhada em cada parte da minha casa. Porque para mim, todas as vezes que eu caio em algum tipo de conflito interno ou mesmo de alguma atitude que eu me questiono, aí eu olho para a figura e falo assim, se fosse você não faria isso, então eu fiz errado, né? Então é uma forma de me puxar a orelha, porque eu sou Santo Tomé, eu preciso ainda ver, né? Sabe, aquela pessoa que para orar tem que ter uma imagem para ela se servir de referência na oração. Eu não preciso mais disso na hora da oração, mas preciso disso para os puxões de orelhas diário, né? Eu preciso estar olhando assim, falando assim, e agora o que eu falei foi besteira? Se fosse você, você falaria, né? Você fazeria isso daí, né? O que eu acabei de fazer e tal. Então, assim, é uma forma de refletir o dia inteiro, olhando para as figuras, para as imagens que eu tenho em cada cômodo da minha casa do Francisco. E uma coisa que é interessante, né? Jesus morreu, lógico, com muita dor, muito sofrimento, depois de tanta humilhação, depois de tanto colocarem ele em prova, né? Aquela pressão, aquela questão de... Jesus foi assim um ser que ele foi o bode expiatório do mundo, né? Tudo caiu em cima dele, então era muito tenso, era muita pressão. E não mostra que ele teve bom ânimo no final, né? Nenhuma parte de leitura eu vejo assim, a única coisa que eu tenho é palavra certeira dele, né? Senhor, perdoe todos que não sabem o que fazem, né? Aquela questão dele falar para Maria, tá aí Maria, esse daí é o seu filho, né? Não é só eu que sou seu filho. O João Evangelista, que era primo dele, e por sinal era Francisco de Assis na outra encarnação, ele diz a Maria, né? Tá aí, ó, esse daí é o seu filho. Então Jesus, ele termina sério a vida dele, né? Talvez seja diante de toda aquela pressão ou pela essência dele ser dessa forma, apesar que diz que tem passagens que Jesus era bem humorado. Enfim, mas o final dele é um pouco diferente de Francisco. O finalzinho de Francisco, ele termina cantando com os seus frades, né? Ele termina com bom ânimo, levando ainda as palavras carinhosas de ânimo, de motivação àqueles que estão em sua volta. E assim que ele chega no plano espiritual, ele não se preocupa com a sua chegada. Ele fica feliz, emocionado de ver Cristo recebendo ele, né? Chamando ele. Mas, em vez de pedir qualquer coisa para ele vai lá e pede para os frades e as pessoas que ele deixou aqui. Que ele precisa da bênção de Jesus à vida de cada um de nós. Isso daí, gente, não é para qualquer um, né? Então, assim, a sua humildade, o seu amor, o seu bom ânimo, né? O canto, a alegria de Francisco, eu acho que eu acredito que seja a sua essência, que não pode ser esquecida por nenhum de nós em momento algum. Mediante a essa motivação interna, essa alegria, esse desejo de estar sempre fazendo bem, não importa se as pessoas estão recebendo ele bem ou não, ele não se importa com o seu meio, ele se importa somente em ser. E isso fica claro em todas as suas passagens. E no final não foi diferente. Ele está, sim, preocupado com a sua essência. Se ele não errou, se ele errou, ele pede perdão. Mas ele está muito mais preocupado em continuar na ativa, fazendo bem pelo próximo. Então fica aí um grande ensinamento para todos nós, né? Motivação, alegria, bom ânimo, persistência, humildade, amor, né? E amanhã a gente conclui essa história, que até aqui foi de muito ensinamento, mas muito mesmo. Eu não imaginava tanto. Quando eu comecei a ler o livro, eu falei assim, meu Deus, chamou Francisco de Assis de Pai Francisco, eu confesso que eu dei uma torcida de nariz, eu falei assim, acho que o livro vai focar mais para o lado espiritualista, e aí não é minha praia é espírita. Não é que um seja melhor que o outro, mas é a maneira que eu escolhi para viver, né?
Então eu não posso me agredir, eu não posso ler coisas que não condiz com aquilo que eu acredito. Então eu fiquei com receio de pegar o livro e de chegar em dados momentos ali, ter rituais, ter passagens mais espiritualistas do que espírita. Mas Deus foi tão maravilhoso que ainda que tivesse alguns ritos, né, algumas coisinhas assim, não foi desmerecendo a doutrina espírita, não foi desmerecendo o espiritualismo, pelo contrário, foi tudo muito respeitoso. O livro inteiro foi de muito respeito. Respeito a todos os tipos de religiões, a todos os tipos de pensamento, e isso até mesmo a Igreja Católica, que na época era a visão da Igreja Católica era somente a riqueza, né? E ai daqueles que não concordassem com ela, ia mesmo para a Santa Inquisição, as guerras, através dessa hipótese do fracasso ou da fragmentação da Igreja Católica. Então, para unificar ela se juntou aos governos locais e houve as guerras santas, né, que eram guerras buscando mais terras e mais poder e mais riqueza para manter a própria igreja. E ele não falava de uma forma agressiva. A fala dele para todas as religiões, para todas as crenças, para todas as políticas, inclusive, era de muito respeito. Então, nós estamos atravessando momentos difíceis hoje. E esse livro é muito pertinente para os dias que nós estamos vivendo. Nós precisamos aprender essa palavrinha, respeito. E Francisco soube passar. Eu espero que tenha ajudado bastante através do livro, através dos estudos, que por mais simples que seja, eu me sinto às vezes uma formiguinha insignificante diante de um trabalho tão grandioso que a espiritualidade faz, mas é assim, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai se transformando, não precisa ser obras maravilhosas, gigantescas, é de pouquinho em pouquinho, só a gente não pode desistir. Para isso é que tem aí os mentores, os nossos anjos de guarda, né? Aqueles que fazem o planejamento da nossa reencarnação. Vamos pedindo ao plano maior sempre, inspiração, proteção e bora lá, que trabalho é que não falta, gente.